Isso aí. Esse texto ele vem nos dizendo: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e que todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção aqui neste versículo, essa parte: que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados. Então, o que nós vemos aqui? Nós já falamos, né? Eu sempre tenho batido, né, nessa tecla. Nós somos espírito, alma e corpo. Não é isso que vem falando ali? Nós somos, então, seres espirituais. Concordam? Nós éramos um espírito que vivíamos na eternidade. Lá em Salmo 139:16, todos já conhecem de cor, né? Vem dizendo que antes de nós sermos um embrião, sendo gerado no ventre de nossa mãe, Deus escreveu um livro a nosso respeito. Então, quando nós ainda éramos o espírito, que estávamos na eternidade, Deus então escreveu um livro a nosso respeito. Em Salmos 47 vem dizendo: todos os nossos dias foram escritos neste livro. Então nós éramos o espírito que vivíamos na eternidade. Então nós ganhamos um corpo que carrega o espírito e carrega a alma. O espírito é o espírito que nos liga ao Espírito Santo de Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções, na nossa alma. Tudo que vem de sentimento está ligado aonde? A alma. E o nosso corpo, ele reflete o espírito e a alma. Até aí tudo bem, não é isso? Então, nós somos estes seres espirituais. Quando nós estávamos sendo gerados na eternidade, o Senhor então ele escreve este livro a nosso respeito. E aqui então nós estamos vindo para a terra para nós cumprirmos o projeto que Deus tem para nós. Então nós não somos obra do acaso, né? E nem também vamos viver ao Deus dará, né? Tipo assim, vou viver de qualquer jeito. Nós precisamos estarmos alinhados a estes livros de eternidade, certo? Quando nós estamos aqui, antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor de nossas vidas, o espírito humano, esse espírito, né, que estava na eternidade, que veio, o espírito humano, que é o nosso espírito, esse espírito ainda não tem o entendimento da verdade. Esse espírito ainda não tem o entendimento de quem nós somos na eternidade. Ele ainda não tem o entendimento desses livros, desses registros que existem na eternidade a nosso respeito. A partir do momento que nós entendemos o plano de salvação, a palavra de Deus nos diz que se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, né, que Jesus, Yeshua, Ele é o Senhor das nossas vidas, nós seremos salvos. Então há uma condição para a nossa salvação. Qual é? Crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida. Neste momento, nós somos salvos. Quando nós entendemos o plano de salvação, passamos por este processo, quem nos leva a esse entendimento? O Espírito. Nesse momento, o Espírito Santo, nosso Espírito que habita em nós, o Espírito humano, ele se une ao Espírito Santo de Deus. Qual é o propósito do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que ele é o Espírito Consolador, é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, o Espírito Santo, qual é o papel dele nas nossas vidas? Porque, né, o Pai envia o Espírito dele para estar conosco, para que seja alinhado, né, o nosso Espírito a esse projeto que Deus tem na eternidade. Então, o Espírito Santo, né, o nosso Espírito humano, se alinha ao Espírito Santo. Ele passa a ficar sensível à voz do Espírito Santo. E ali, então, ele começa a nos conduzir ao nosso destino profético. Só que isso tem todo um processo. Nós falamos aqui há 2 domingos atrás, né, sobre as fases do homem. E nós falamos, até temos o exemplo do Rio de Deus, do profeta Ezequiel. O que nós vimos? A primeira fase, quando a pessoa ela aceita Jesus como Senhor de sua vida. Ela entende o plano de salvação, ela crê com o seu coração, ela confessa com a sua boca, e a Bíblia diz que ela é salva. Mas para essa pessoa está tudo ok. Eu já sou salva,
salvação está garantida e eu fico ali. Né? Ela vai ser salva se ela não se desviar. Porém, ela não vai viver o que nós falamos aqui. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, mente nunca imaginou, nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós precisamos o quê? Ter sede de Deus. Nós precisamos ter fome de Deus e queremos o quê? Avançarmos no Espírito. Porque o Espírito humano, ele está ali, né? O Espírito Santo, quando nós damos essa oportunidade, ele vem então para nos auxiliar nesse destino profético. Mas se nós não o convidamos e ficamos ali na mesmice, ele também vai ficar ali. A partir do momento que nós começamos a ter essa intimidade com o Espírito Santo, que nós vamos falar aqui, nós vamos o quê? Subindo de nível. E ali nós vimos as águas no joelho, que é aquela pessoa que vem na igreja, né, todo culto, ouve a palavra e vai para casa. Vem todo culto, ouve a palavra e vai para casa. Mas ela não cresce, ela não pratica essa palavra, é um religioso. Existe o terceiro nível, que já é o nível quê? Daquela pessoa faminta, sedenta, aquela pessoa que está orando, está jejuando, está buscando a face do Senhor, entra nos portais, estuda a palavra, medita na palavra. Eu quero conhecer mais desse Deus todo dia. Então ela começa a galgar um nível maior. E aí ela começa então a se mover no sobrenatural. Nós vimos, né, curas, sinais começando a acontecer. Ela ora para uma pessoa enferma, ela é curada. Ela começa a ver a manifestação do Espírito Santo. A palavra de Marcos 17 começa a cumprir na vida dessa pessoa. O que está lá em Marcos 17? Eis que estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome falarão em novas línguas, começam a falar em outras línguas. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome expulsarão demônio. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Então já são níveis maiores que nós vamos galgando no âmbito do Espírito. O quarto nível, aquele nível da presença do Senhor, né? De nós sermos um com Deus. O sobrenatural na nossa vida passa a ser comum. Não é nada mais que nos surpreende, mas é algo comum na nossa vida, porque nós vivemos todos os dias nos movendo no sobrenatural de Deus. Amém? Então, para nós introduzirmos, era isso que eu queria que vocês entendessem. Nós somos um ser espiritual. Nós não somos corpo, alma e espírito. Se nós fôssemos corpo, alma e espírito, nós éramos carnais. Mas nós somos espírito, alma e corpo, como diz a palavra do Senhor. Nós somos seres espirituais e precisamos andar nessa terra como seres espirituais. Era justamente isso que Paulo tentava trazer, né, esse entendimento às igrejas no qual ele ia ensinando. Os milagres acompanham aos que creem, os sinais, as maravilhas. Nós andamos em espírito. Quando ele fala, né, que ele foi lá no terceiro céu, então aquilo surpreende a muitos. Gente, mas nossa, Paulo é um homem, né, banhado no azeite. Ele foi no terceiro céu. E por que você não vai? Nós vimos o profeta Ezequiel aqui. Nós vimos várias visões sobrenaturais, onde ele via, né, os serafins, ele via os arcanjos, né, ele via os querubins, ele via os anjos, os seres viventes, ele via aquele rio, e ele ali em espírito, ele entrava naquele rio, ele se banhava naquele rio, né, no quarto nível ele chegou aonde? No trono de Deus. E por que você não vai no trono de Deus? Muitas vezes nós temos nos acomodado com a nossa vida espiritual. Na nossa vida profissional, nós temos metas, nós temos objetivos e nós queremos, né, estarmos indo a patamares maiores, nós queremos sermos bem-sucedidos na nossa profissão, sermos reconhecidos na nossa profissão, mas no âmbito do Espírito. Muitas vezes nós somos conformados com aquilo que nós estamos vivendo, somos medíocres no âmbito do Espírito. E aí, quando nós ouvimos falar do sobrenatural, muitas vezes nós somos incrédulos, porque não conhecemos o mundo espiritual, porque não conhecemos, porque não desejamos, porque não ansiamos em conhecer mais de Deus, em viver aquilo que Ele tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós são coisas sobrenaturais, são coisas maravilhosas. Quando nós vemos
conhecer o porquê. Não tem fé, não conhece as estratégias para que você possa matar esse gigante, para que você possa vencer esse gigante. Tudo na nossa vida, meus queridos, no âmbito do espírito e no físico, é conhecimento. É o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que nos leva a patamares maiores. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer do mundo espiritual. E tudo aquilo que nós precisamos, o nosso Pai Ele já nos deu. Ele enviou os anjos para guerrear conosco. Ele enviou os anjos ministradores para ministrar, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ensinar. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos conduzir ao nosso destino profético, para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, para nos momentos difíceis nos consolar. Assim como nós temos esse corpo físico e nós temos essa roupa, para nos cobrir, no âmbito do Espírito também nós temos roupas celestiais que são colocadas em nós para cada nível de batalha. No âmbito do Espírito nós também temos armas espirituais, e são armas muito interessantes, quem tem a visão aberta, são armas que a gente fica impressionado, mas tudo, meus queridos, que tem aqui na terra é uma réplica da eternidade. E é isso que nós precisamos entender. A armadura espiritual que está lá em Efésios é algo real. Assim como nós temos o nosso corpo, eu disse que nós precisamos dessa vestimenta, o nosso espírito também precisa de vestimentas adequadas, precisa de armamentos adequados, precisa de armadura ajustada, para que nós não venhamos sair feridos na batalha. E para isso nós precisamos conhecer. Quantas vezes nós entramos em lutas, em batalhas? Hoje eu estava falando para o meu esposo, eu sem esse entendimento, as batalhas que eu entrava de peito aberto, e muitas vezes eu saía ferida porque falta de conhecimento no mundo espiritual. Não basta só a coragem, não basta só a fé, nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer. E é o que o Senhor tem colocado no meu coração, para todo o tempo que nós estivermos juntos, nós estamos aprendendo juntos, conhecendo juntos, porque hoje Deus está levantando, meus queridos, uma igreja triunfante. Deus está levantando uma igreja de guerreiros espirituais. Deus está levantando uma igreja gloriosa, uma igreja que guerreia nas regiões celestiais, que entende de mundo espiritual, que entende quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra principados, potestades, contra as forças do mal. Toda a batalha já foi vencida antes da criação do mundo. Jesus, ele morreu lá na cruz antes da criação do mundo, isso diz na palavra. Quando Abraão, ele foi ali, para sacrificar o seu filho, quando ele ia imolar o seu filho, quando ele estava com a faca, pronta para ali colocar o seu filho, apareceu o quê? Um cordeiro. E a Bíblia diz que ele já tinha sido providenciado o quê? Antes do que nós entendemos. Tudo o que você precisa nessa terra já existe antes da criação do mundo. Já foi conquistado por Jesus da cruz do Calvário antes da criação do mundo. Ele vem dizendo que lá em Colossenses 2,15 que ele despojou os poderes, principados, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele já entregou essa vitória para você. Ele diz que o céu dos céus pertence a Deus, mas a terra ele deu governo a quem? Ao homem. E ele deu estratégias, ele deu armamentos, ele colocou tudo aquilo que nós precisamos. Mas muitas vezes, meus queridos, a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu na terra. Não é isso? Não somos cidadãos da terra que um dia vamos morar no céu. Às vezes nós andamos aqui na terra como cidadãos da terra que um dia vamos morar no céu. Nós viemos de lá, meus queridos. Porque muitas vezes tem esses EQM, Se vocês não assistiram, assistam. Eu gosto muito de assistir. E ele vem falando daquelas pessoas que dão aquela parada cardíaca, que tem aquele probleminha que morre ali alguns minutos. E eles vão lá na eternidade, eles não querem mais voltar, porque eles se sentem em casa. E eles dão sempre o mesmo testemunho, que é uma luz azul que atrai eles. Azul é o amor de Deus, é a forma de Deus apresentar para eles. E eles veem aquela luz azul e ali eles começam a ser atraídos
nós vamos morar na Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para nós, mas não aqui, aonde nós estamos, da forma que as coisas estão. Aqui é tudo de passagem. Deus tem o melhor para você. Deus quer que Deus quer que você seja o melhor psicólogo. Deus quer que seja o melhor aonde você está, no seu mercado de trabalho. Ele tem para você algo ainda muito maior. E nós precisamos entender isso todos os dias, meu querido. Você precisa acordar e dizendo: Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim hoje? Revela para mim os planos e projetos que o Senhor tem para mim nesse dia. Eu estou pronto para triunfar sobre os meus inimigos. Coloque em mim a vestimenta apropriada para esse dia, os armamentos específicos para esse dia. Me cubra com o sangue de Yeshua, porque nesse dia eu me levantei para vencer. Nesse dia eu me levantei para triunfar sobre os meus inimigos. O que são esses gigantes que têm se levantado contra mim? Hoje mesmo o Senhor passa os relances, dele naquele rio, e ele começa a ter aquelas visões, porque aquele filme ele foi baseado na história dele dentro desse livro oral. Quem não assistiu e tem, assista para vocês verem. Então, quando ele chegou ali, que ele viu aquele gigante, falou: opa, Deus já mostrou no mundo do Espírito que eu havia vencido esse gigante. Por isso o Senhor tinha me dado estes sonhos. Então agora eu vou colocar em prática. Quem você pensa que é, gigante? Você não está afrontando qualquer um, você está afrontando ao Deus vivo. E é assim que você precisa olhar para essa situação que está se levantando diante de você. Não é contra mim, mas é contra o Deus vivo. E hoje mesmo o Senhor está entregando a sua cabeça na minha mão. Se aproprie, se levante para vencer. Se coloque no âmbito do Espírito em quem você é. A Bíblia diz que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz: por acaso haverá alguma coisa difícil para Deus? Não, não tem nada difícil para Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus, meus queridos, que fez com que aquele povo, ele andava no deserto, as crianças foram para ali, elas foram crescendo, elas ficaram ali durante 40 anos rodando no deserto, porque aquela geração anterior de murmuradores iriam morrer, não iriam entrar na terra prometida, e os calçados daquelas crianças cresceram junto com os pés. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que as roupas não se rasgaram, elas permaneceram ali intactas até eles entrarem na terra da promessa. O maná descia do céu todos os dias, na proporção certa para cada um. E o mais lindo, as vitaminas corretas para o organismo daquelas pessoas. As pessoas não ficavam doentes porque não tinha açúcar demais, não tinha gordura demais. Era algo saudável, para que eles não ficassem doentes. É esse Deus que nós servimos. A Bíblia diz que faz lá em 1 Samuel que o nosso Deus é aquele que faz uma estéril ser mãe de 7 filhos. É aquele que pega o monturo. O que é uma montura? É aquele mendigo, aquela pessoa que você olha e diz: esse não tem mais jeito, é perdido. Deus pega essa pessoa e coloca sentado entre os príncipes. É esse Deus que nós servimos. Ele fez uma mulher de 90 anos, Sara. Ele conservou a idade de Sara, ele conservou o seu vigor. Ela não envelheceu como as outras mulheres. Tanto que ela tinha 70 anos e aquele rei queria ter ela como uma de suas esposas, porque ele conservou a juventude dela. Para quê? Para que aos 90 anos ela fosse mãe de Isaac, o filho da promessa. É esse Deus, meus queridos, que todos os dias nós precisamos estarmos diante dele e nos reconhecendo como quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E tudo que nós precisamos já foi consumado por ele na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender, compreender que nas dimensões do Espírito está tudo que Cristo conquistou para nós. E que na nossa vida natural ainda temos necessidade. Então, tudo aquilo que você precisa, Cristo e Yeshua já conquistou para você. Tudo que você precisa. Saia daqui, gente, com essa frase. Quem está online também, na sua mente. Durante toda a semana, reflita sobre isso. Tudo que eu preciso, Yeshua já conquistou para mim na cruz. Quando ele disse consumado, ele consumou essa
temos necessidade. Porém, muitas vezes, nós não sabemos trazer os triunfos do mundo espiritual para o natural. E por isso nós perdemos batalha. Revelações e unções necessárias para a guerra espiritual e nosso desenvolvimento como filhos de Deus. Então, existem dimensões do Espírito. E essas dimensões do Espírito são o quê? São a fonte de recursos que Deus deixou para que nós possamos adentrar nessas dimensões do Espírito e receber as revelações que nós precisamos para conquistarmos e também as unções para que nós possamos vencer a guerra espiritual. Lá em Hebreus 11, nós começamos falando sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que nós ainda não vimos, mas nós trazemos a existência como se já tivesse acontecido. Então, o que é isso? Eu ainda não vi, mas eu tenho certeza, porque Yeshua já conquistou para mim na cruz. Está lá nas celestiais, né? Nas dimensões espirituais. E eu preciso agora trazer aqui para o natural, aquilo que já é meu no espiritual, aquilo que Yeshua já conquistou para mim no espiritual. E, para não dar exemplo meu, né, vou pedir licença a Josi, mas eu louvo a Deus assim, por este entendimento que a Josi tem tido. Vira e mexe, ela me dá um testemunho de algo que ela vai no âmbito do espírito, se apropria e passou algum dia, ela fala, pastora, não tem isso, ó, chegou, não tem isso, está acontecendo. Porque nós precisamos entender do mundo espiritual, é nosso por direito, já foi conquistado na cruz do Calvário. Não é algo exclusivo para poucos. Às vezes nós pensamos que entrar nas dimensões do Espírito, ter as revelações, ter as unções que nós precisamos para vencer as guerras, isso é coisa para pastor, é coisa para o profeta Henrique, né? Quem conhece, isso é para todos nós. Não é coisa para poucos. Marcelo, né? Marcelo na última vez aí teve uma visão extraordinária lá da eternidade. Mas isso, meus queridos, é para todos nós. Mas para isso nós precisamos o quê? De intimidade com Ele. Nós precisamos de uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Se nós queremos entrarmos nas dimensões do Espírito, se nós queremos viver as promessas que Deus tem para nós, o que Ele já conquistou na cruz do Calvário, é necessário santidade. Nós começamos dizendo que nós somos Espírito, nós somos cidadãos dos céus aqui na terra, e é assim que nós precisamos viver. Nós, meus queridos, precisamos viver como Daniel e seus 3 amigos, não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com as coisas que atraem os nossos olhos para nos tirar da presença do Senhor. Mas os nossos olhos todos os dias precisam estar em Deus. E como é maravilhoso. Eu digo para vocês que eu não troco o meu Deus por nada. E eu não troco que eu estou vivendo por dinheiro nenhum nessa terra. E eu não quero retroceder. Eu não posso errar. Todos os dias eu falo, Senhor, não me deixe errar, porque eu não quero perder nada que eu conquistei até aqui. É com jejum, é com oração, é com noites adentro, orando, chorando, é lágrimas no travesseiro, propósitos, né, de muitos dias ali jejuando, para que nós venhamos aguçar o nosso espírito, ativar o nosso espírito, para que ele seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus e nós sermos direcionados pelo Espírito Santo. Então eu vou falar aqui hoje de 4 dimensões, na realidade são 7, mas nós estamos no nível de conhecermos esses 4 e futuramente a gente vai para os outros, tá? Então a primeira dimensão, a do mundo natural, é essa que nós estamos vivendo aqui. Essa é a primeira dimensão, ela é real, é onde vivem todos os seres humanos em relação com a natureza, é onde nós trabalhamos, onde nós comemos, onde nós dormimos. Nela nós podemos manifestar todo o poder que tomamos nas outras dimensões. Quando nós temos entendimento do mundo do Espírito e vamos nas outras dimensões, nós então refletimos ela onde? Aqui, nessa dimensão, no natural. Temos que aprender a conhecer e nos mover nas esferas espirituais para que no natural sejam refletidas nossas vitórias, saúde, prosperidade. Nós temos orado por uma cura.
E aí, de repente, né, o Senhor nos concede essa graça e nós somos curados. Então, reflete aonde? No físico. Nós estamos precisando de uma vitória na nossa vida financeira, temos uma dívida alta para pagar. O Senhor entra com o sobrenatural na nossa vida financeira e ela reflete aonde? No físico. A libertação de um ente querido. Nós estamos orando, guerreando espiritualmente e reflete aonde? No físico. Nós começamos a ver as mudanças de comportamento, as mudanças na vestimenta, as mudanças no jeito de falar, tudo isso vai refletindo no físico. Então, nessa dimensão, Deus quer que nós venhamos a possuir a unção contínua, manifestando Cristo através de nós. Assim como eu disse lá em Marcos 17, se creres, estes sinais acompanharão aos que creem, e estes sinais nos acompanhando, o sobrenatural, né, se movendo e manifestando aqui no real. Então essa é a primeira dimensão, né, do Espírito, que é o mundo natural, aqui onde nós estamos. A segunda dimensão, nessa dimensão, é uma dimensão de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nela nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Ele vem nos direcionando, nos guiando pelo caminho. Às vezes nós acordamos e aí algo fala assim, não sai agora não, vai depois. Não sente aquela vozinha no nosso coração, né? O Espírito Santo de Deus nos direcionando. Ou ele, muitas vezes, né, o Espírito Santo, ele fala muito comigo assim, eu oro algo à noite, aí no outro dia a primeira coisa que eu ouço, um versículo bíblico. E aquele versículo é a resposta daquilo que eu estava buscando de Deus. Às vezes ele também, né, fala uma frase, me dá um entendimento. É o que? É esse momento de nós ouvirmos com nitidez a voz do Espírito Santo. Essa é aquela que todos nós sentimos a presença do Espírito Santo sobre nós, nos afagando, nos animando, né, nos consolando e desenvolvendo em nós os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Nessa dimensão é que opera a nossa alma, a nossa mente e as nossas emoções, que não estão no mundo tangível, mas já no espiritual. Nosso espírito é ativado e a barreira do natural se rompe e Deus começa a se revelar. Então, nós já é rompido nessa barreira no natural, que nós vemos tudo com os olhos físicos, com os olhos natural. A barreira da incredulidade, que eu preciso fazer o quê? Eu preciso tocar para eu ver. Isso é o natural. Mas no espiritual não. Eu já vou ouvindo a voz do Espírito, eu já vou entendendo o que Ele está falando, o direcionamento que Ele está me dando. Eu não preciso mais ver para crer, mas eu creio para que depois eu veja. E aí é Hebreus 11 que nós acabamos de ler. É a verdadeira fé, a certeza daquilo que eu ainda não vejo, mas eu já trago a existência como se já tivesse acontecido. Então eu já estou nesse segundo nível, eu já rompi, eu já saio do natural e já entro nessa dimensão do Espírito. Nessa dimensão, o Espírito Santo, ele se transforma em um aliado contínuo de guerra. Ele vai nos instruindo, ele vai nos mostrando os nossos inimigos, né? Nós passamos a ter uma revelação maior das coisas que estão ocultas no natural. Nessa dimensão você passa a ter um discernimento tão aguçado como nunca você imaginou. Às vezes você está do lado de uma pessoa, ela está mentindo para você. Você sabe que ela está mentindo. Aquele discernimento, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando. E você vai chegando a um nível tão aprofundado que às vezes até o que a pessoa está pensando, né, a gente já consegue ouvir, a gente já consegue ali ter aquele discernimento. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, quanto mais intimidade nós tivermos com o Espírito Santo de Deus, maior a dimensão do Espírito nós vamos, né, avançar. A terceira dimensão. Essa dimensão já opera nos dons do Espírito, né, do Espírito Santo, e faz referência à intuição, à capacidade de decifrar as mensagens do mundo espiritual. É nessa dimensão que opera os sonhos. O Pai, Deus, ele usa os sonhos proféticos para trazer uma revelação específica. Nessa terceira dimensão, ele costuma falar muito conosco através de sonhos. Nós vemos José, Deus deu um sonho a ele logo no princípio.
princípio, na sua adolescência, mostrando quem ele seria no futuro. E ali, de acordo com aquele sonho, quando ele foi ali para o Egito, ele estava escravo. O entendimento daquele sonho foi que fez com que ele continuasse posicionado em Deus. Então, aquele sonho era uma revelação no espírito dele, mostrando o projeto que Deus tinha para ele na eternidade. Que as estrelas, se curvavam diante dele, que eram os irmãos se curvando, o sol e a lua se curvavam diante dele, o pai e a mãe se curvando diante dele, mostrando o que iria acontecer lá no futuro. Nós vemos também o exemplo de Jacó. Quando Jacó, ele deveria encontrar com seu irmão Esaú, ele temeu. Ele ficou com medo, porque o irmão já queria matá-lo. E ele pensou, agora eu vou voltar. E o que me espera? Então ele começou ali, a lutar com Deus. Mas antes dele retornar, quando ele estava indo, ele teve um sonho. E naquele sonho, ele viu o quê? Ele viu uma escada. E essa escada levava ele até o céu. Era Deus mostrando para ele, olha o que eu tenho para você. Olha o propósito. Olha o que está no seu livro de eternidade. E aquele entendimento do que Deus tinha para ele, porque ele era uma pessoa apaixonada pela presença, apaixonado pela unção. Quando ele foi ali e usurpou da primogenitura, entre aspas, por quê? Porque o seu irmão Esaú não se importava com aquela unção espiritual que ele carregava. Mas Jacó já era diferente. Ele era apaixonado pela presença. E ele queria aquela unção para ele. E quando ele teve aquele sonho, Deus mostrando o propósito, o projeto. Então, este nível é o nível que nós começamos a ter sonhos espirituais. É o Senhor nos alinhando a nossa mente, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, a estes livros de eternidade. É onde Ele vai mostrando os inimigos que estão vindo contra nós, as batalhas que estão se levantando no âmbito do espírito. É nessa dimensão que nós temos também as visões fotográficas. Às vezes nós estamos aqui e de repente a gente tem aquela visão, uma visão fotográfica que passa na nossa mente. É nessa dimensão também, na terceira dimensão. E para nós finalizarmos, a quarta dimensão, que é a visão espiritual. Essa é uma visão de êxtase. Nesse nível, a pessoa não só tem uma visão do mundo espiritual, como também ela é protagonista. Na terceira dimensão, muitas vezes ela não está dentro ainda daquela revelação, mas nessa aqui ela é protagonista. É aqui que funciona todos os sentidos espirituais, principalmente a audição. É neste nível que opera toda a profecia. É nesse nível onde identifica os principados e governantes das trevas deste século. E pela visão profética, Deus mostra a você as estratégias de Satanás para as nações e que a igreja deve fazer. Nós precisamos, meus queridos, orar nesse tempo por uma geração profética na igreja, trazendo uma corrente de santidade e a presença das trevas, ela sendo descoberta no meio da igreja. É isso que Deus quer. Porque que durante muito tempo as trevas esconderam tudo isso de nós? Para que a igreja seja uma igreja religiosa, para que a igreja não entenda no âmbito do Espírito, e para que a igreja não venha triunfar, para que a igreja se torne uma igreja apática, uma igreja derrotada. É como se nós vivêssemos aqui na terra e fôssemos estar aqui para sempre. Não entendemos das batalhas espirituais, não sabemos quem nós somos no âmbito do Espírito. Mas como eu comecei essa mensagem, essa palavra nessa noite, nesse tempo o Senhor está nos dando estratégias de guerra. O Senhor está nos mostrando quem nós somos no âmbito do Espírito. Nós somos guerreiros espirituais. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Jesus, ele veio para trazer essa vitória para a igreja do Senhor. Não uma igreja derrotada, meus queridos, como tem sido pregado muitas vezes por aí. Uma igreja apática, uma igreja amedrontada, uma igreja assustada que diz que o mundo está acabando e não tem mais o que a gente fazer. É aguardar o tempo de ser arrebatado, porque o tempo da igreja acabou. O nosso Deus jamais seria um Deus derrotado. A igreja do Senhor é vencedora. Eis que nos dou a chave do reino, foi entregue na mão da igreja. Nós estamos aqui, meus queridos, para reinar. Nós estamos aqui para governar em
ficado dependente de pessoas. Eu já fui assim, dependente de líder espiritual, para que pudesse me ajudar. E muitas vezes eu não tive apoio. Claro, os líderes estão para nos apoiar, mas nós não podemos ficar só dependentes. Nós precisamos conhecer o mundo espiritual. Nós precisamos saber quem nós somos, vencer as batalhas, para que nós possamos ajudar outros. Esse é o nosso chamado. Imagina, meus queridos, uma igreja triunfante. Imagina uma igreja entendendo quem ela é no âmbito do Espírito. Ninguém segura essa igreja, ninguém paralisa essa igreja. Os sinais acompanhando a igreja, assim como a igreja primitiva, porque Satanás veio com todo o ímpeto, com essa história, né, de Constantino, fazendo toda essa bagunça na igreja. Por que ele fez isso? Porque ele sabe do poder da igreja. Por isso ele tentou enganar a igreja durante todo esse tempo. Mas agora chegou o tempo, como diz em Daniel, de ser descortinados nossos olhos espirituais e nós nos posicionarmos no âmbito do Espírito. Deus está contando com você nesse tempo. Você faz parte da igreja da última hora, de uma igreja de guerreiros espirituais, uma igreja de inconformados pela presença do Senhor, dizendo todos os dias: Pai, eu sou inconformado pela Tua presença, eu quero mais de Ti, Espírito Santo, eu quero aprender do mundo do Espírito, eu quero saber quem eu sou no mundo do Espírito, eu quero saber agora quais são as minhas armas para esse dia. Me equipa, me ajuda, vai na minha frente, que você possa se posicionar todos os dias em quem você é. Jesus não vem buscar uma igreja encurvada, apática, uma igreja totalmente encolhida, não. Jesus, ele vem buscar a igreja triunfante. E eu e você, nós fazemos parte dessa igreja triunfante. Vamos colocar de pé? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, porque Tu és santo, Tu és poderoso. Senhor, o Senhor é infinitamente, Senhor, poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. E nós cremos nisso, Pai, nós cremos na força do Teu poder. Assim como nós já oramos nessa noite, agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Peço agora, Pai, que o anjo do Senhor, o anjo deste ministério, esteja agora passeando no meio da Tua igreja. E esteja tocando, Pai, em todos os Seus filhos, do menor, Pai, da menor criança, Senhor, o Henrique, até o mais idoso, em nome de Jesus. Pai, esteja mexendo, Senhor, nas estruturas dos Seus filhos. Esteja, meu Pai, colocando, Senhor, uma estrutura nova. Pai, em nome de Jesus, fortalecendo os Seus filhos, Pai. Pai, um vigor novo, energia do céu, Senhor, para que os Seus filhos possam estar prontos a se levantar. Porque, Pai, tudo aquilo que eles precisam nesse tempo, para vencer, para triunfar nessa terra, o Senhor já entregou a eles. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam tocando agora na mente de cada um dos Teus filhos, ativando nos Teus filhos, Pai, sonhos proféticos. Pai, em nome de Jesus, assim, ó Pai, como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez, ó Pai, com José, assim, ó Pai, como o Senhor fez com Jacó, Pai, faça também com os Teus filhos. Pai, vai alinhando eles, Pai, nesse tempo, Senhor, aos planos, aos projetos que o Senhor tem para eles na eternidade. Pai, eu declaro que nenhum dos que estão aqui presentes e online são daqueles que retrocedem. Pai, mas nós somos daqueles que avançam, Pai, e avançam para o alvo. Nós avançamos para conquistar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, venha o Teu reino, venha o Teu governo sobre a Tua igreja. Pai, aqui está a Tua igreja, uma igreja gloriosa, uma igreja destemida, uma igreja, Pai, de vencedores, Pai, em nome de Jesus. Pai, que cada um venha se enxergar no âmbito do Espírito, quem eles são em Ti, Pai. Já foi consumado, a vitória na vida dos Teus filhos já foi consumado. E eu quero declarar nessa noite que sobre todas essas coisas, os Teus filhos são mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, unção de ousadia sobre cada um dos Teus filhos. Pai, unção de
Vai tirando, Senhor, de volta deles todo enganador, todo usurpador, tudo aquilo que vem para tirar os teus filhos da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podemos sentar, eu vou chamar a Laila aqui na frente. Laila e o Enzo. Alguns já conhecem, né? A Laila. Tem um mês, mais ou menos, a Laila. Um mês, mais ou menos, que a Laila nos procurou. E aí nós estávamos conversando, começamos uma mentoria. Eu falei para ela que hoje nós estaremos recebendo como membro do Ministério El Elyon, né? Vamos dar uma palmas para ela. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu vou convidar a Marcela e a Alessandra para dar um abraço em nome de todos. Como bem-vinda neste ministério. O Enzo e a Laila. Vamos orar por eles. E vocês estendam as mãos para nós abençoarmos hoje. Depois o pastor Heraldo vai orar para nós encerrarmos. Senhor, nós queremos abençoar neste momento a vida da Laila e a vida do Enzo. Nós agradecemos ao Senhor, ao Pai, pela vida deles, porque o Senhor tem nos presenteado. Senhor, que os anjos deste ministério que acompanham o pastor Heraldo, que me acompanha, também venham acompanhar a partir de hoje a Laila e o Enzo, Senhor, em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor, obedientes a Ti, obedientes, Pai, à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam permanecer firmes diante de Ti, Pai, até a vinda do Senhor Jesus. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida deles e louvamos, Pai, porque tudo que o Senhor faz é perfeito e já está nos Teus livros de eternidade, este tempo, Pai, no qual o Senhor escolheu para eles fazerem parte deste ministério, Senhor, que nasceu no Teu coração. Pai, eles já são bênção nas nossas vidas e nós também, como ministério. Amém. Amém. Oremos. Pai amado, obrigado, meu Deus, por essa palavra maravilhosa. Nós possamos reter e guardar nosso coração, Pai, e aplicá-la dia após dia, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão online, que as bênçãos já chegou sobre a sua casa e tomam posse, Pai, daquilo que tem orado e pedido ao Senhor, Pai, porque já foi gerado no Espírito, Pai, e Ele tem gerado aqui na terra, Pai. Tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, Pai. Então vamos posse, Pai, dessa palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, guarda os teus filhos que vão embora para os seus lares. Que o anjo do Senhor, o anjo do Ministério Orion, o acompanhe, guarde, livre de todo mal. Que possamos ter uma semana maravilhosa na Tua presença, sendo guardado e dirigido por Ti, Pai. Tudo que nós vamos fazer, meu Pai, o anjo do Senhor, o anjo ministrador vem estar ministrando, nos auxiliando, nos conduzindo, Pai, uma perfeita e agradável, Pai, paz, meu Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, Amém. Dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua shalom. Uma semana abençoada para todos os que estão em casa, online. Muito obrigada por estar conosco até agora. Que as mesmas bênçãos que estão neste ambiente também estejam alcançando a casa de vocês, a vida de vocês. Vocês também fazem parte dessa igreja triunfante, dessa igreja gloriosa. Que Deus abençoe.